Mais uma vez nós estamos aqui no canal do Destaque falando de Game of Thrones, porque todo mundo ama Game of Thrones aqui, mas hoje especificamente a gente vai discutir coisas que não estão certas na 8ª temporada. É justo dizer que Game of Thrones nunca foi excelente em retratar as personagens femininas, mas a 8ª temporada tá demais. Representatividade feminina é um negócio sério e tá na hora da gente falar agora sobre isso, principalmente focando na jornada das personagens na 8ª temporada. Eu vou começar esse vídeo falando da trajetória da Daenerys. Pra falar um pouco sobre o que tá acontecendo com ela agora, é preciso voltar algumas temporadas antes, quando eles ofereciam um pouquinho mais de contexto sobre a história da família dela. Antes do rei Robert Baratheon liderar Westeros, quem tava sentado no trono de ferro era o pai da Daenerys. E ele era chamado por todo mundo de o Rei Louco, porque ele costumava sair por aí queimando as pessoas. O lema dele era Burn them all, vamos queimar todo mundo, ele dizia. É aí que entra o problema. A Daenerys sempre discutiu com as pessoas ao seu redor o quanto ela devia ser diferente do pai dela. Ela era uma pessoa justa e condizente com suas punições. E agora, na 8ª temporada, isso mudou completamente. A impressão que eu tive é que eles quiseram deixar traços de loucura na personagem pra fazer do Jon Snow um herói. Até agora ele tinha aquele papel meio ali de coadjuvante, ninguém sabia direito o que ele tava fazendo na trama, mas agora eles resolveram fazer do cara um rei de qualquer jeito. E pra isso, eles acabaram diminuindo a Daenerys a mera coadjuvante na própria história dela. Isso é um absurdo sem fim. Esse fenômeno que tá acontecendo com a Daenerys aqui tem um nome muito específico na vida real e chama gaslight. O roteiro tá jogando ela em situações absurdas, tenebrosas, onde qualquer pessoa ficaria muito mal psicologicamente falando. Na medida que as pessoas vão percebendo que ela tá tomando esses comportamentos mais vingativos, porque ela anda perdendo tudo na vida dela, o Jon Snow começa a ganhar mais fama. Sendo que o exército dela, os dragões são dela, tudo ali veio basicamente dela. Eu acho que essa queda de moral teria sido perfeita na estrutura narrativa da Daenerys se os roteiristas tivessem feito isso com dignidade e não da forma preguiçosa e até bem ofensiva que eles estão fazendo aí agora. O que nos leva ao próximo tópico, que é sobre a personagem Missandei. Não há nenhuma novidade também que Game of Thrones não tem personagens negros, e os que tem são jogados ao posto de coadjuvantes. No último episódio, ela acabou morta pelas mãos da Cersei, que matou ela sem piedade nenhuma e jogou a cabeça dela lá do penhasco. Mas enfim. A Missandei entrou algumas temporadas atrás, quando a Daenerys estava dando todo aquele processo de liberar os escravos, e ela foi uma personagem que nunca ganhou muito desenvolvimento. E a morte dela prova que os roteiristas não estão nem aí para personagens femininas, não querem lidar com esse tipo de questão e principalmente não querem lidar mesmo com questões de raça. Ela era uma escrava e eles nunca nem tocaram nisso na série. É meio esquisito, eu acho, deixar essa coisa assim no ar sem nunca desenvolver esse fato na personagem em si. Outra personagem que vem tendo muito problema dentro da trama é a Sansa. Ela é uma menina muito doce, muito ingênua, e por causa dessas coisas que vão acontecendo com ela, ela vai perdendo essa característica. Durante toda a série, ela vem sido chamada injustamente de sonsa, o que é uma coisa horrorosa. Enquanto a Arya sempre se posicionou contra esse negócio de ser lady e ir atrás de marido, isso é algo que a Sansa sempre foi incentivada a fazer na vida dela. No mundo de GOT, e pra falar a verdade, no nosso mundo também, as mulheres são incentivadas a correr atrás de marido e fazer disso uma prioridade na vida delas. E isso fez com que ela sofresse muito dentro da série. Abuso de vários e vários homens, foi estuprada sem necessidade nenhuma. E no último episódio, Game of Thrones literalmente fez a personagem expressar gratidão a um dos seus estupradores. A verdade é que a Sansa, ela conviveu com várias mulheres incríveis durante a vida dela. Ela conviveu com a mãe dela, ela conviveu com a Cersei, com a Marjorie. Ela evoluiu, observando tudo que essas mulheres faziam e o jeito que elas se comportavam pra se tornar a pessoa que ela é hoje. Não porque um cara foi lá e estuprou ela. Eu não consigo colocar em palavras o quanto isso é um desserviço, não só para a trajetória da Sansa em si, mas também para todas as mulheres que realmente sofreram abuso sexual e estavam vendo aquele episódio de Game of Thrones. Eu também vi muitas reclamações sobre o arco da Brienne nesse último episódio. A reclamação geral na internet era que a Brienne tinha sido transformada em um mero interesse amoroso do Jaime, mas as coisas não são bem assim. As pessoas disseram que ela era muito sensível e que ela tava ali chorando por um cara, sendo que ela era uma guerreira, uma mulher forte, lutadora, e eu acho que uma coisa não anula a outra. A Brienne tem um lado forte,
que é guerreira, que ela vai lutar, que ela comanda as batalhas, mas ela também tem um lado sensível. E eu acho que isso sempre foi algo que esteve muito presente na personagem. Nesse vídeo eu não vou comentar da Cersei, porque a Cersei mal apareceu nesses 4 episódios agora. A Cersei é uma personagem que eu acho que ela é muito complexa, muito bem escrita. O que eu posso me dizer que me incomoda na trajetória da Cersei é aquela cena depois que o filho dela, o Joffrey, morre, o Jaime chega e estupra ela. As personagens femininas sofrem muito mais estupro na série do que no livro do Martin, o que é uma coisa que eu simplesmente não consigo entender. Não é por nada não, mas agora falando um pouquinho mais sobre a produção, eu fiz um levantamento aqui de quantas mulheres dirigiram um episódio de Game of Thrones e sabe qual foi o número? 0. Sabe quantas mulheres escreveram um episódio de Game of Thrones? Só uma. Ou seja, esse tipo de representatividade que a gente quer ver na frente das câmeras vem também atrás das câmeras. Então, tem que colocar a mulher pra escrever, tem que colocar a mulher pra dirigir. Mas e aí, o que você acha? Comenta aí, vamos falar sobre isso, porque é assim que a gente muda quando se trata de representatividade feminina, atrás e na frente das câmeras. É falando sobre isso, é expondo os erros e principalmente sem ofender ninguém. Isso é muito importante. Antes do avião. O que teria sido... Sério, sempre que eu acho que vai, não vai. Eu vou chorar. A reclamação geral na internet era que a Brienne... Desculpa. Sério, juro por Deus.